Graça e paz. Esse é o vídeo 3, né, da carta aos Hebreus. É um vídeo muito importante para a nossa vida espiritual, porque foi uma carta direcionada ao povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, como eu estava dizendo no vídeo 2, versículo 17, nós lemos Hebreus capítulo 2, versículo 17. Pelo que convia que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Então eu estava dizendo que a gente tem um vídeo muito interessante que é crucificação e a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança foi encontrada, ela foi colocada por Jeremias no lugar exato, né, abaixo do local onde Jesus foi crucificado. Então, quando a terra treme e as rochas se fenderam, quando aquele soldado fura a lateral de Jesus, o sangue dele desce e cai sobre o propiciatório. Então, o vídeo ficou muito legal. Você vai saber, né, as fontes, né, que eu mostro no vídeo que a Arca da Aliança foi encontrada. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 18 agora. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, né, pode socorrer os que são tentados. Então, Jesus é o nosso advogado, é o nosso mediador, né, porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Hoje o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós já vimos isso em vídeos anteriores. Hoje nós temos livre acesso a Deus, o Pai, através da fé em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz em Atos 17, 24 a 28, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Hoje nós somos a casa de Deus. E a palavra de Deus também revela em 1 Coríntios e em Colossenses 4, que quando o apóstolo chega na casa de Priscila e Áquila, ele vai dizer: eu saúdo a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Porque a igreja para Deus hoje é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Então, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então você precisa entender que igreja são pessoas, reunião de pessoas. Costumo dizer que existe a igreja verdadeira do Senhor Jesus dentro da igreja, dentro de um sistema religioso chamado igreja. Então vamos entrar aqui em Hebreus capítulo 3 agora. Lembrando que eu peço a você para dar o seu like, se inscrever no canal e fazer um comentário, que isso ajuda a divulgação, né, do vídeo para outros irmãos. É uma forma de você estar cumprindo o seu ID, estar multiplicando o seu talento. Amém? Então, Hebreus capítulo 3 diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, Jesus é o sumo sacerdote, apóstolo, né, é o nosso advogado, mas ele não é o Criador, nosso Deus e Pai. Ele é nosso irmão. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. E eu fiz um vídeo também, né? A Trindade existe? Assista o vídeo e você vai ser liberto. Versículo 2. Hebreus 3, versículo 2. Como ele foi fiel ao que o constituiu. Então Jesus foi fiel a quem o constituiu. Quem constituiu ele? Deus, o Pai. Por isso Jesus vai dizer, irmão, eu subo para o Pai porque o Pai é maior que eu. E eu não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não falo nada de mim mesmo, só falo aquilo que eu ouço para falar comigo. Né? Então, você precisa entender quem é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e quem é o seu Filho amado. Então, o versículo que mais citado, né, dentro das igrejas, João 3,16, porque Deus quem? O Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai entender porque João disse, em 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos. É a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Duas pessoas, sendo o Deus Todo-Poderoso e a outra pessoa sendo o seu Filho amado. E o Espírito Santo, como eu já disse aqui em vários vídeos, é o Espírito de Deus. Se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. O próprio Jesus disse isso em Mateus 10, 20, né? O Espírito do vosso Pai falará através de vós. Vamos lá, Hebreus 3, versículo 2. Como ele, Jesus, foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus.
pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus, o Pai. Por isso que ele é o El Shaddai Todo-Poderoso. Versículo 5. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Porque todo o Antigo Testamento é uma sombra para o mundo espiritual hoje. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Entendeu agora que nós somos a casa de Deus? Quando Jesus chega lá no templo, estavam lá fazendo um comércio lá no templo, Jesus chega jogando tudo para o alto, a mesa dos cambistas, tirou os animais do templo, e Jesus disse: não façais da casa de meu pai um covil de salteadores, porque está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aí a liderança religiosa indagou Jesus: com que autoridade você faz isso? Aí Jesus disse: derrubem este templo, essa casa do Pai, que em 3 dias eu levanto outro. E eles começaram a caçoar de Jesus. Em 46 anos foi edificado este templo, e em 3 dias você o levantará. Aí termina o texto: mas Jesus falava do templo do seu corpo. Então, irmão, entenda isso. Enquanto Jesus estava vivo, o templo feito por mãos de homens era a casa do Pai. Deus se manifestava no Santíssimo. Mas quando Jesus morre, e no 3º dia, que ele disse em 3 dias eu levanto outro, quando ele ressuscita dentre os mortos, surge agora um novo templo, o corpo de Cristo. Então, a casa de Deus hoje é o corpo de Cristo. Quem forma o corpo de Cristo? Todo aquele que um dia se arrepende de seus pecados, confessa Jesus como Senhor e Salvador, sepulta o velho homem do batismo das águas, que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Está lá em Romanos 6,4 e Colossenses 2,12. Então você agora se torna casa de Deus, porque você faz parte do corpo de Cristo. Mas o cabeça é o Senhor Jesus. Nós somos membros do corpo. Por isso você não pode deixar de congregar com os irmãos, porque membro sozinho não forma corpo. Então vou repetir aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então tem que ser confirmado, tem que ser fiel até a morte. Versículo 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Eu já falei, assista o nosso vídeo, Capelão Alexandre Bezerro de Ouro, porque tudo que aconteceu lá no Antigo Testamento é uma sombra para o mundo espiritual hoje. E o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 10, no versículo 6 e no versículo 11, que tudo aquilo que aconteceu lá atrás está escrito para aviso nosso para quem são chegados os fins dos séculos. Então assista o nosso vídeo, Capelão Alexandre Bezerro de Ouro. Versículo 8. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos, irmãos? Por que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É você crer no invisível até que ele se torne visível e palpável. Isso é ter fé. Então, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então você sabe que Deus está no controle. Por pior que esteja a sua situação hoje, aquilo vai produzir fruto para a sua salvação. Lá na carta de Tiago e na carta de Pedro, ali fala que Deus, para te aprovar, primeiro ele te prova. E prova como quem prova o ouro e a prata, que é no fogo. Porque Deus, irmão, vai chegar um momento que ele vai precisar contar com você. E se ele não te provar, como ele vai ter certeza que você não vai voltar para trás? E muitas das vezes faz igual a mulher de Ló, vira uma estátua de sal. Cheio de sal para salgar o povo, mas olha para trás. Vamos lá. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Vede, irmãos, Hebreus 3, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornados participantes de Cristo, né? Participantes do corpo de Cristo. Se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto. Pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram, porventura, todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Né, irmãos? Deus tira mais de 1 milhão de pessoas, faz uma promessa para eles, mas somente 2 entram, Josué e Caleb. E todo o Antigo Testamento é sombra, por isso muitos são chamados, poucos são os escolhidos, a porta é estreita, poucos vão entrar. Então se esforce para assistir todos os nossos vídeos, você vai entender isso melhor. Hebreus 3, versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Volto a repetir. Assista nosso vídeo Bezerro de Ouro, para você entender isso. E a quem jurou, não entrarão no meu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, esse vídeo Bezerro de Ouro, eu vou colocar aqui no final da tela, aí vai estar aparecendo para você. Assista esse vídeo. Assista, se você não assistiu, né, Carta aos Hebreus 1, 2, 3, né, assista. Vai te ajudar na caminhada. Lembre-se que a Carta aos Hebreus foi uma carta direcionada ao povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E se esforce para adquirir esse livro, né? O nome do Criador e o porquê da salvação vem dos judeus. Pois tem muitos aí se dizendo judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Anota aí meu telefone, é DDD 24 98837 6471. Caso você queira tirar alguma dúvida, me adicionar no WhatsApp, né, fazer alguma pergunta, se eu puder, irei te ajudar. Então, vou repetir de novo o telefone, DDD 24, mas tem na descrição aí abaixo. DDD 24 98837 6471. Lembre-se de se inscrever no canal, dá o seu like, faz um comentário, que isso ajuda a esse vídeo chegar a mais irmãos. Então, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Nós vamos estar fazendo aí Hebreus capítulo 4, vai falar um pouco sobre o dia de sábado também. E vamos tentar, né, falar sobre toda a carta aos Hebreus. Vão ser vários vídeos, mas nós temos vários assuntos no nosso canal. Para você encontrar todos os nossos vídeos, é só você digitar Capelão Alexandre. Então, lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.